realizar todas as obras em favor do teu povo. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Pode tomar assento, meus irmãos. Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Nós vamos, meus queridos, nesta noite, meditar um pouquinho na palavra de Deus. E eu quero ler um versículo aqui na palavra de Deus, que diz assim a palavra do Senhor: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que dê muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Este versículo, irmão, São João capítulo 15, versículo 7 e versículo 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. E ainda no capítulo 14, depois eu vou entrar no assunto. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glória a Deus. Então, a maneira de Deus ouvir as nossas petições, para que Deus nos ouça e nós recebamos aquilo que estamos pedindo ao Senhor, muitas vezes suplicando, que é muito mais do que pedir. O próprio Senhor Jesus está mostrando aqui: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Então é preciso que cada um de nós estejamos nesta condição. Ele em nós e nós nele. Glória a Deus. Aí você pode orar, pode suplicar, pode pedir e você vai receber. Mas ele ainda diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, tem mais esta condição, para que a nossa oração
a nossa súplica seja ouvida. Glória a Deus. Como estamos diante dele. Observe bem, na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Nós estamos fazendo as obras do Senhor, as obras que Ele realizou, as obras que Ele faz. Glória a Deus. O que nós temos praticado, o que nós temos realizado, é realmente aquilo que está de acordo com a vontade do Senhor? Aleluia! Para que Ele possa nos ouvir. Depois de fazermos tudo conforme a sua vontade, aquele que está nele deve fazer as obras que ele faz. Isto é, andar como ele andou aí. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Viu? Glória a Deus. Às vezes, a pessoa ora, pede, busca, não recebe. Então é preciso que haja um reparo, fazermos um exame se realmente estamos nele, fazendo a vontade dele, e se ele está em nós. Porque se estiver, se for feita esta fusão, eu nele e ele em mim, pode pedir tudo que quiser e vos será feito. Nada estará impossível, porque para Deus nada é impossível. O próprio anjo do Senhor, aleluia, falou: há porventura alguma coisa impossível ao Senhor? Não, não há nada impossível ao Senhor. Glória a Deus. E os irmãos estão aqui. Há poucos instantes estava chovendo bastante e a gente olhando assim, parece que não ia parar, mas começamos a pedir: Senhor, para essa chuva, para que os teus servos venham. E de repente, aquela chuva começou a parar, e parou mesmo, e está aí, porque a Bíblia diz: tudo que pedires, crendo, recebereis. Glória a Deus. Não é a primeira vez, são muitas e muitas vezes que temos clamado ao Senhor, e Ele tem ouvido, tem nos atendido. Glória a Jesus. Eu tenho lido estes versículos como introdução, para que os irmãos possam ver verdadeiramente a maneira que devemos estar para receber. Então, vamos agora começar a falar aquilo que de fato nós vamos falar, que começamos lá no Evangelho de São Mateus. Aquela introdução foi para despertar o ânimo de cada um, para que possamos estar preparados para receber mesmo, porque nesta noite Deus quer fazer algo extraordinário na vida de cada um aqui presente. No capítulo 10 de Mateus, o versículo 1 diz assim: e chamando os seus 12 discípulos,
deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curar toda enfermidade e todo mal. E Jesus, versículo 5, enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em casa, em cidade de samaritano, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Glória a Deus. Este é o assunto que Deus colocou no meu coração há dias para a igreja. Mas me chama a atenção, os irmãos devem observar o versículo 5, quando Jesus disse: e Jesus enviou estes 12 e lhes disse, e lhes ordenou dizendo: não entreis, não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos. Então alguém pode pensar, mas e Jesus não veio para todos? Jesus, irmãos, veio especificamente para os judeus. Ele não veio para gentio, ele não veio para samaritanos, isto é, todas as nações que não são judeus são gentios. E Jesus não veio para gentios. Deus não mandou o Senhor para gentios. Mas por que hoje os gentios são beneficiados? Veja, vamos ler para os irmãos observar no Evangelho de João, primeiro capítulo de São João, versículo 9 a seguir até o versículo 12, só esses versículos. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seus. Olha aqui, uma prova de que Jesus não veio para gentios, veio para os judeus. Veio, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Jesus, queridos, veio especificamente para os judeus. Veja o versículo 14 do capítulo 19 de Lucas, mais uma prova da rejeição. Diz assim: mas os seus concidadãos, isto é, os judeus, aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Viu? Não queremos que este reine sobre nós. Eles rejeitaram a Jesus. Jesus veio especificamente para os judeus, mas eles rejeitaram a Jesus. Não queremos que este reine sobre nós. E quando Jesus realizava muitos dos seus milagres, das curas
e expulsava demônios, eles se reuniram para matar a Jesus. Por quê? Não queria que Jesus reinasse sobre eles. Mas vamos lá, meus queridos, continuemos a observar o que disse o Senhor, ordenando os 12: mas ide ante as ovelhas perdidas de Israel. Era Israel o objetivo de Jesus, mas Israel não quis, Israel rejeitou, Israel dispensou, mas Jesus voltou para os gentios. E a Bíblia diz que os gentios, ouvindo isto, se alegraram. Aleluia, ficaram felizes. Glória a Deus. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. É chegado a vós o reino dos céus. Aleluia, que era o Senhor. O Senhor veio especificamente para eles. Jesus ordenou aos seus discípulos para não ir por caminho de outras gentes, nem em cidade de samaritanos. Os judeus, os discípulos, digo, quando deixaram Jesus lá naquele poço, que voltaram, que ele estava pregando para uma mulher só, eles ficaram admirados. Mas aquela mulher tinha dito para Jesus que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, não havia comunicação. Mas Jesus disse à mulher: se você soubesse com quem você fala, você me pediria água viva, nunca mais você viria aqui tirar água desse poço, porque a água que eu lhe der se fará em você uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. E ela disse: ah, Senhor, dai-me desta água, para que eu não venha aqui mais tirar água. Jesus disse: olha, vai buscar o teu marido e vem cá. E ela disse: ah, Senhor, eu não tenho marido. Disseste com certeza: não tenho marido, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é teu marido. Aleluia. E ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta. E saiu correndo, e foi na sua aldeia, e avisou, e chamou toda a aldeia, e disse: vinde e vede um homem que contou toda a minha vida. Não será este o Messias prometido? E vieram aquela multidão, aleluia, e Jesus começou a lhes falar a bondade, a salvação, a sua misericórdia, para que ele veio. E o povo disseram: olha, mulher, agora não é mais pelo teu dito, mas é porque os nossos olhos viram a realidade agora. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, é maravilhoso quando nós compreendemos a bondade de Deus para conosco, aleluia. Quando nós sentimos este amor de Deus no coração, faz como os irmãos fizeram hoje, enfrentar o temporal, o trovão, os chapiscos de chuva, e aqui vieram, sentiram aquele ardor no coração, na alma, para vir à casa do Senhor. Quando chega o dia do culto, eu não vejo a hora, irmão. Eu chego aqui sempre em primeiro lugar e dobro meu joelho, porque o coração arde. Mas, irmão, o senhor já é aposentado, nem deveria. Aposentado, irmão, é do pão de cada dia, mas espiritualmente a gente não aposenta, não.
Quem se aposentar espiritualmente, irmão, está bombardeado. Precisa se entregar de novo para Jesus, viu? Porque espiritualmente você não se aposenta nunca. Aleluia, glória a Deus. Você se aposenta para receber o pão de cada dia. Mas eu já tenho mais de 30 anos que sou aposentado. Quando eu cheguei aqui em Limeira, eu já era aposentado, mas materialmente, espiritualmente não. Continuei lutando, servindo a Deus, trabalhando, construindo, pregando a palavra, e prego até hoje, e anuncio as boas novas, aquilo que Deus faz na vida do homem, quando ele crê, pois é ordem dele: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graças dai. Aleluia, glória a Deus. Você não paga nada para entrar no céu. As nossas contribuições que nós entregamos não é para pagar a salvação, é para fazer obra, é para construir, é para fazer banco, é para ajudar na assistência, é para ajudar alguém necessitado, não é para comprar salvação. A salvação Jesus já pagou com seu sangue vertido na cruz do Calvário. Aleluia! E nós temos que prosseguir pregando esse evangelho maravilhoso. Veja ainda o que nos diz na palavra de Deus, no capítulo 9, o versículo 18, diz assim: dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhes a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar em seu vestido, ficarei sã. Aleluia. E Jesus, voltando-se e vendo a ela, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentos e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, Jesus pegou-lhe na mão e a menina levantou-se e espalhou aquela notícia por todo aquele país. Glória a Deus. Foi mais 2 milagres que Jesus operou. Então os irmãos observaram que esse chefe foi ao encontro de Jesus e disse para ele que o seu filho estava morto, a sua filha estava morta. Vem e ela viverá. Coloca a mão sobre ela. Ele cria. Aleluia. Jesus foi e o povo chorava, outros tocavam, outros cantavam e assim por diante. É como hoje. Você chega num velório, é aquela alegria, aquela converseira, e aquele povo falando, e outros chorando, mas ali tinha até músico tocando. E Jesus disse para o povo: sai todos para fora. E o povo saiu, e ele entrou, pegou a menina, disse: levanta-te, menina. E a menina se levantou.
e ele entregou para a mãe, são e salva. Glória a Jesus. E logo em seguida, aquela mulher veio enferma com a hemorragia há tantos anos que ela tinha gastado, mas ela disse: se eu tocar no vestido de Jesus, eu serei curada. E ela foi e tocou na orla do vestido de Jesus, e Jesus disse: quem me tocou? Pedro disse: Senhor, a multidão é grande, te aperta, te oprime, e diz: quem me tocou? Ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que saiu virtude de mim. E aquela mulher chegou tremendo e disse: foi eu, Senhor, foi eu que toquei. Sou uma mulher enferma, há quanto tempo enferma, doente, tenho gastado tudo com os médicos sem receber nada, mas eu creio que se eu tocasse no teu vestido, eu seria curada. Mas ela, irmão, não somente foi curada, mas salva, porque a salvação é muito mais poderoso do que a cura, é muito mais, aleluia, a salvação da alma. Você pode ficar enfermo e morrer, mas se você está salvo em Cristo, você passa para o outro lado, sorridente, vendo os anjos, aleluia. Quantos têm passado falando línguas, glorificando, cantando hinos espirituais, aleluia. Quando meu pai partiu para a eternidade, a enfermeira perguntou: ele fala outro idioma? O meu irmão disse: não, porque ele estava falando uma língua diferente que ninguém entende. Aleluia. Então ele falava a língua dos anjos, glória a Deus, que ninguém entende, só a nossa alma. A nossa alma, quando nós falamos, irmãos, só a nossa alma entende, o nosso intelecto não entende, mas a nossa alma se fortalece na graça e no poder de Deus, e é por isso que nós, os crentes em Cristo Jesus, damos glórias a Deus, glorificamos, exaltamos o nome de Jesus, porque a nossa alma está alegre, está feliz na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, que reina para todo o sempre. E no Evangelho de São Lucas, queridos, nós encontramos também o Senhor operando. Há muitos outros milagres que Jesus operou, e nós anotamos alguns aqui no capítulo 9 de São Lucas, o versículo 37, a seguir até o versículo 43, ele diz assim: aconteceu no dia seguinte que, descendo ele do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão, e eis que um homem da multidão clamava dizendo: mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma, e de repente clama e despedaça, e até espuma, e só larga depois de ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Traz-me cá o teu filho. E quando vinha chegando,
o demônio, era um demônio, o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmaram da maravilha que Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde-vos esta palavra em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam o que Jesus estava falando, porque no final Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Mas os discípulos não entendiam. Talvez eles pensavam que o Senhor ficaria com eles para sempre. Parece que tantos milagres que eles viram, que se acomodaram de uma forma tal que eles chegaram a dizer: Senhor, bom é estarmos aqui contigo, é muito bom, não falta nada, porque onde Jesus estava, não faltava pão, ele multiplicava. Aonde Jesus estava, as enfermidades fugiam, os demônios saíam, como saiu desse jovem, porque os discípulos não puderam expulsar este demônio. É um demônio tão difícil, irmão, porque ele é mudo, ele não fala, e você pode clamar e repreender, irmãos, mas Jesus disse que esta caste somente com jejum, só através do jejum e da oração ele sai. Glória a Deus. Quando Jesus mandou que trouxesse, que ele foi se aproximando, o demônio convulsionou e jogou por terra, e o pai disse que muitas vezes ele caía escumando, e o demônio jogava, queria jogar no fogo, queria jogar na água, e ele faz isso mesmo, porque esta é a ação. Nós tínhamos aqui um moço, quantas vezes aqui ele caiu. Um dia ele ia subindo a escada ali, e ele caiu assim debruçado em cima da escada, e nós pegamos ele e trouxemos aqui no banco, e ele começou a escumava, nós oramos, daí a pouco ele levantou. Mas um dia lá na casa dele, ele tomando banho, caiu e morreu afogado ali no banheiro ali, ó, o chuveiro caindo, e ele caiu ali, e a água ficou caindo no rosto dele, e ele morreu afogado ali. Era membro aqui da igreja. Então era um demônio igual esse aqui, ó, que pegava e derrubava e ficava espumando e querendo matar, e como matou afogado, viu? Matou afogado, era membro da igreja. Glória a Jesus. Então estas coisas ainda acontecem nos nossos dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que vive para sempre. Nós estamos correndo, irmãos, porque o relógio não para, e são muita coisa. Aqui no capítulo 17 de Lucas, ainda do versículo 11, diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, lhes disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças.
e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Foram 11, foram 10 os curados, mas salvo foi só um, porque 9 não vieram agradecer, 9 ficaram por lá. Eu já estou curado mesmo, está bom demais. Mas aquele estrangeiro, aquele samaritano estrangeiro, veio, caiu aos pés de Jesus, e Jesus disse: não foram 10, aonde estão os 9? Só um voltou. Olha, vai, a tua fé te salvou. Ele recebeu 2 bênçãos, da cura física e da salvação. Mas os outros 9 foram só curados, foram libertos. Então, queridos, é importante nós sermos gratos a Deus, aleluia, gratos a Deus por tudo quanto o nosso Deus tem nos concedido. Ainda no capítulo 18, o versículo 35 diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e lhe disseram: Jesus Nazareno está passando. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse, e chegando ele perto, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhes disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, aleluia. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Não somente recebeu o milagre da cura, da visão, mas também recebeu a salvação. Foi 2 milagres importantíssimos que ele recebeu. Que coisa linda, maravilhosa, meus irmãos, é nós sermos gratos a Deus, sermos agradecidos ao Senhor por todos os benefícios e nunca deixarmos de agradecer ao Senhor aquilo que recebemos. Voltando um pouco no capítulo 6, de Lucas, versículo 6 até o versículo 11, nós vemos mais uma cura extraordinária, que diz assim: e aconteceu também no sábado, que entrou na sinagoga, e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para achar de que o acusar. Mas ele, Jesus, bem conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão.
E ele assim fez, e a mão foi restituída sã como a outra. Glória a Jesus. Ele tinha uma mãozinha encolhida, e Jesus disse: estende a mão. E ele estendeu a mão. Quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei que lá em Reis, 1 Reis, capítulo 13, um homem de Deus, um profeta, a Bíblia não dá o nome dele, só diz um homem de Deus. Ele chegou lá em Betel, e o rei Jeroboão tinha feito lá em Betel um altar, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar. E o homem de Deus chegou lá e deu o recado de Deus para ele, e disse: olha, rei, meu senhor, esse altar, Deus vai levantar um homem, que o seu nome é Josias, e ele vai vir aqui e vai queimar ossos dos sacerdotes falsos, viu? Porque aqueles reis, todos eles tinham uma infinidade, principalmente Jeroboão, ele destituiu os sacerdotes que tinha lá instituídos por Salomão, sacerdotes de Deus. Ele tirou todos aqueles sacerdotes, destituiu e levantou outros sacerdotes para servir a ele. Então o profeta, o homem de Deus, disse: vai se levantar um homem, o seu nome é Josias, ele vai queimar ossos de sacerdote sobre este altar, e como prova de que é Deus que está falando, este altar vai se partir agora. E o rei olhou para ele, e os seus soldados estavam ali, e disse: pega esse homem aí. E o braço dele ficou assim. Aí, homem de Deus, ora o teu Deus, para que o meu braço volte. E ficou o braço duro, irmão. Ora Deus, ora o teu Deus. E o profeta orou ao Senhor, e o braço dele 1 Reis 13, seus irmãos lerem desde o primeiro versículo até o versículo 6, os irmãos vão ver este episódio. E na mesma hora o altar se fendeu, e Deus falou para aquele profeta. Olha, quando Deus fala, irmão, não é brincadeira. E disse: olha, você volta por outro caminho, não volte pelo caminho que você foi, vem por outro caminho, não beba água e nem coma pão naquela cidade. E ele deu o recado e voltou por outro caminho. Mas lá tinha um filho de um profeta velho, que morava lá em Betel, e foi lá na casa do pai e contou para o pai: olha, eu vi lá um profeta, falou assim, e aconteceu mesmo. Por que caminho que ele foi? Foi por aquele caminho lá. Então abarda um jumento aí para mim, que eu vou encontrar com ele. E foi. Ele já tinha andado muito, estava lá sentadinho, descansando debaixo de uma árvore. Ele disse: olha, eu vim, você é o homem de Deus? Sou eu mesmo. Eu vim te chamar para você voltar em casa e comer, tomar água e comer pão. Ele disse: não, eu não posso. Deus falou que eu não voltasse por outro caminho, nem bebesse água e nem comesse pão. Eu não posso. Não, mas um anjo falou comigo para você voltar. E ele acreditou. Mas a Bíblia diz que era mentira. Então, irmão, se Deus falar com você, não mude o caminho, vá pelo caminho que Deus falou. Viu? Balaão, quando recebeu aquela comitiva, o Senhor falou: quem são esses homens? São os embaixadores de Balaque, pediu para mim ir lá para amaldiçoar uma multidão de gente que estava lá, que era o povo de Israel. O Senhor disse: não vá com eles, não vá e nem amaldiçoe esse povo, porque esse povo é abençoado. Irmão, você é abençoado, viu? Nós somos abençoados.
E Balaque, eles foram embora, e Balaque mandou outra turma, e eles vieram. E disse, fala para ele que eu vou engrandecer ele, eu vou dar muitos bens para ele, eu vou enriquecer a ele. Aí, Balaão foi de novo consultar a Deus. Se Deus já tinha falado, não tinha necessidade de ir de novo. Mas ele foi perturbar a Deus. E Deus disse, então pode ir, vai. E ele foi. E lá no caminho, os irmãos que lêem a Bíblia sabem o que aconteceu com ele. Ele espancou a jumenta, porque a jumenta via o anjo e ele não via, viu? A jumenta via o anjo e ele não via, e ele batia na jumenta, até que a jumenta, uma hora ele se deitou, porque o anjo estava lá com a espada na mão, e o anjo se deitou, e ele bateu, e disse, se eu tivesse uma espada, eu te matava agora. E a jumenta abriu a boca e falou com ele, eu não sou a tua jumenta, que você anda montado em mim há tantos anos, porque eu já fiz isso alguma vez. Aí Deus abriu os olhos dele e ele viu o anjo. E o anjo disse para ele, olha, o negócio é o seguinte, se a jumenta tivesse passado, eu tinha te matado. Agradeça a jumenta, viu? Agradeça a jumenta, porque a jumenta se deitou e não foi. Aleluia! Meus queridos, devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não fazer como fez Balaão, teimar, só porque ele estava vendo aquilo que ele ia receber de Balaque. Não, a bênção de Deus é muito maior, irmãos, do que as riquezas deste mundo. Não existe riqueza humana que possa cobrir o valor das riquezas de Deus. Portanto, nós queremos perseverar fiel à palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. As horas já chegaram, o relógio já marcou, já passou uns minutinhos, e nós estamos agradecendo a Deus e continuando pedindo que os irmãos orem por nós, para que Deus continue nos guardando, nos abençoando e dando-nos vitória, em nome de Jesus, amém. Vamos convidar os irmãos para vir aqui, irmãos, para nós orar pelos irmãos, porque Deus vai fazer maravilha nesta noite, viu? Através da sua palavra, Deus vai realizar maravilha, vai curar, aleluia, vai operar grandes maravilhas nesta noite. É somente crer. Se nós estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, podemos pedir o que quiser e será feito. Quem quer receber oração aqui na frente, pode vir e nós vamos orar, e Deus vai conceder vitória, Deus vai abençoar, Deus vai dar solução de problemas, Deus vai repreender enfermidade, Deus vai curar de qualquer enfermidade. Nesta noite, Deus vai curar, aleluia, louvado seja Deus. Não tem enfermidade que Deus não vá curar nesta noite. Ele é o Deus dos milagres, o Deus que opera maravilha, e Ele vai curar. Os irmãos, aproveite, porque eu vou pedir aqui para o irmão Antônio orar ao Senhor, e eu vou descer aqui e impor as mãos sobre cada um dos irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós acabamos de ouvir a Tua poderosa palavra, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra, ó Deus, que perdoa pecados, a palavra que dá solução a problemas difíceis. Meu Deus, aí está o Teu povo adiante da Tua santa presença, meu Deus, para serem abençoados por Ti. E nesta noite, ó Pai,
nós repreendemos, ó Deus, a força da sinusite, a força da bronquite, a dor de cabeça, a enfermidade nos olhos, a enfermidade no esôfago, a enfermidade nas narinas, a enfermidade nos ouvidos, meu Pai, a enfermidade no estômago, a enfermidade do coração, a enfermidade da faringe, a enfermidade no intestino nesta noite, a enfermidade nos ossos, a enfermidade nos rins, a enfermidade no fígado, a enfermidade na bexiga, a enfermidade na pleura, ó Deus, em nome de Jesus nesta noite, a enfermidade nas pernas, nos pés, na pele, na carne, no sangue, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, seja tirada todo mal, ó Deus, que impede a felicidade dos teus filhos nesta noite. Pai, a causa na justiça, os problemas difíceis na família, os filhos, o esposo, a esposa, ó grande e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu filho amado nesta noite, ó Deus, opera milagres, o teu servo tem falado, e a tua palavra é a verdade que eu tenho visto isso, ó Deus de toda glória, ó Deus de todo poder. Há um problema difícil, quase impossível na vida de alguém, e esta noite, ó Deus, há uma família com coração partido, uma família com coração desejoso, que os problemas se solucionem na sua vida, em nome de Jesus nesta noite. Responde este coração abatido, responde este coração triste, responde às lágrimas do teu povo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Quem sente a minha mão, loia sai, confirma a benção, lei que só eu estou para sarar, loioshimeneia cai, para ressuscitar, chupei, para resolver, loiskenai, para fortalecer mais e mais, elechai, para dar o equilíbrio, ele pesquei, para realizar a minha ação na minha igreja e no meu povo, uiquixei, eu estou aqui para que sintam a minha presença, para que sintam o gozo da minha presença e do meu poder. Eu que saro, eu que liberto, é assim digo e assim faço. É a minha mensagem para o meu povo. Isso receba e agradeça. Alexemei. Amém e amém. Ribascai. Aleluia. Podeis voltar aos seus lugares. Quinta-feira, grande noite da vitória. Aqui a presença do pastor Luciano, lá da cidade de Americana, ministrando a palavra do Senhor. Domingo pela manhã, grande escola bíblica dominical, e à noite, domingo, mais um grande culto de adoração à pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a presença de todos e saudamos a todos os internautas que com certeza, através da internet, a rádio web Jesus é o Caminho, receberam a palavra, a oração, com certeza também receberam a bênção, porque o Jesus da bênção está conosco. Queremos agradecer Samuel que está conosco. Muito obrigado, Samuel, por estar aqui conosco. O Luiz Marcelino, abraça aí o Samuel aí que está conosco.
voltando hoje aqui para a casa do Senhor. Estamos felizes por vê-lo e aqui está compartilhando conosco. A igreja se sente bem com a presença do irmão Samuel, vamos dizer amém? Deus abençoe, Samuel. Jesus multiplica as bênçãos, retornando para a casa do Senhor e a alegria, juntamente conosco, servir a Jesus. Vamos estar de pé, o pastor já ministrando a bênção, e nós retornamos agradecidos a Deus por tudo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Glória a Jesus. Deus abençoe. Volte quinta-feira, traga mais um para o grande culto da vitória.